estamos aqui com um dos grandes atletas do futebol de Simplício Mendes, um passado de glórias da nossa seleção na época dos intermunicipais. Seu Luiz de Souza Leão, um dos maiores centroavantes que eu tive o prazer de ver jogar. Infelizmente foi por pouco tempo, mas fez muita história, deixou o nome dele gravado no cenário esportivo de Simplício Mendes. Seu Luiz, hoje, muito tempo depois, as coisas mudaram bastante. Naquela época, o próprio campo de jogo era muito dificultoso, o senhor sabe muito bem disso, tinha pedras, né? Era muito difícil, as chuteiras eram feitas por seu Júlio Sapateiro, de couro, essa porra toda. Hoje a gente viu com o desenvolvimento, com o progresso no mundo inteiro, as coisas são bem diferentes. Hoje, em quase todo lugar aqui na nossa região, nós temos campo gramado. Não vou dizer uma grama, mas um capim de burro que de qualquer maneira é bem diferente, né? Como é que o senhor vê essa diferença, senhor Luiz, da época do senhor para hoje, dentro do futebol, aqui na nossa região, simplesmente especial? Manuel, é uma diferença muito grande, sabe? A diferença de campo, de chuteira, de bola mesmo, sabe? A diferença é muito grande. Agora o que eu estou achando hoje, tem tudo isso e eu vejo a juventude não está que nem nós antes. O senhor acha que não tem, digamos, aquela responsabilidade, aquela vontade? Porque eu lembro, senhor Luiz, na época do intermunicipal, ninguém era profissional, amador como hoje, mas a gente viu uma dedicação de treinamentos, todo mundo tinha seus afazeres, o senhor e os demais atletas, como hoje também, muitos ainda têm e tal. A gente percebe realmente essa diferença, porque é que eu me lembro bem que a seleção de Simplício Mendes era temida, principalmente jogando aqui. Num segundo tempo, na seleção de Simplício Mendes, sobrava no quesito preparo físico. O que é que o senhor diz disso, Luiz? Rapaz, isso aí era a força de vontade, viu, Manuel? Porque naquela época, a gente era quem comprava a chuteira. Verdade. Não tinha nada, era a gente que custeava tudo. Mas é o seguinte, eu gostava de beber nessa época, mas eu bebia depois do jogo. O compromisso que tinha, né? Fazia depois da festa. Assim. Perfeito. Se ganhasse, se não ganhasse, não ia beber. Exatamente. Entendeu? Era comemorando. É o compromisso que eu falo, que a gente percebe hoje, percebe isso, essa diferença, senhor Luiz, de hoje. Hoje, qualquer dono de equipe, ou mesmo a seleção, que é administrada pelo poder municipal, no caso, a seleção municipal aqui, mas sempre depois de um jogo tem aquela comemoração. Eu percebia que na época do senhor, de Zé Olímpio das Neves, de Érico, e tantos outros aqui, se for falar pela memória, não vamos ficar o dia inteiro falando aqui, não. As pessoas, os atletas em si, quando não ganhavam a partida, não queriam nem sair para a rua e comemorar muito pior, né? Não queria comemorar, que ninguém ganhou nada, entendeu? Aí a diferença que era muito grande, que naquela época, quando depois da comemoração do jogo ali, do acontecido ali, pronto, ali, aquela ressaca ali, eu ia tomar injeção na veia a semana para poder no domingo jogar bem, sabe? Eu ficava, era tomando fortificante, essas coisas, para poder aguentar, né? Por isso que você acabou de falar no instante que sobrava tempo, a gente jogava 90 minutos, ainda tinha resistência. Era isso aí, a diferença está aí. Eu vi muitas vezes, esse compromisso que o senhor acabou de falar, no compromisso, né? E era todos, então todos seguiam. Então quando um saía da linha, ele era mal visto pelos outros colegas, né? Era uma época realmente diferente. Isso aí, viu, não é só no futebol, né? A gente vê esse compromisso, essa falta de compromisso. Isso com o tempo, seu Luiz, a gente vê em todas as atividades, né? Não tem mais aquela força de vontade. O senhor acabou de falar aí agora uma coisa interessante que serve para esses atletas de hoje. Quer dizer, se eu saía de um jogo de muita competição, num gramado ruim, numa chuteira que não ajudava, até o uniforme, seu Luiz, o senhor que conhece muito bem, tem mais do que eu e do que o público ouvinte aqui, e o uniforme naquela época era pesadão, com suor, ficava... Hoje em dia é uma coisa... É tudo diferente. Não é verdade? E mesmo assim, a equipe simplesmente sobrava fisicamente, essa coisa toda. O senhor está me dizendo que durante a semana, intermunicipal, por exemplo, que tinha jogo todo domingo, tinham aquelas viagens em cima daqueles carros abertos, com toda falta de conforto, aquela coisa toda, e mesmo assim estavam lá. Jogavam 90 minutos, mano.
quando o juiz apitava terminando o jogo, eu digo assim, já terminou, já estava com todo o gás. Sinal ali, que estava com todo o gás preparado. Todo o gás. Mas por quê? Porque não fui beber cachaça em véspera de jogo. Então, E o compromisso. Compromisso. Hoje você vê a droga, essas coisas. Que cachaça Naquele droga, tempo, pelo menos não é que não tinha, mas naquele tempo era muito mais difícil, né, seu Luiz? Então, hoje estão acabando com os jovens. Até que eu noto isso, um gramado desse aqui, ó. Um gramado desse aqui. Naquele tempo, eu vou dizer uma coisa. A diferença é grande, seu Luiz. Eu conheci grande. ali o estádio Alvídio Nunes. Eu, Hoje, filhalhão, naquele tempo era pedra mesmo, não podia nem cair, né? Quando eu vim aqui para Simplício Mendes, né, já vinha da Bahia, mas eu sou de Pernambuco, então eu aprendi a jogar bola em tapetes assim. Que foi lá no Paraná, eu com 14 anos estava lá. Quando eu cheguei aqui no sertão de Pernambuco, eu estreiei muito campo, tudo de barro, né? Outros. A diferença é muito grande. Aqui, cheguei aqui, muita cabeça de jacaré, essas pedras. É verdade. A gente andava pulando. Não podia cair. Por isso que nosso futebol era mais uma bola alta. Era o que se chama hoje de bola longa. Hoje não se chama, hoje chama bola longa, né? Não chama balão. Porque não podia deixar ela que era difícil de dominar. O toque de bola era quase que impraticável. Um gramado desse aqui, exato. eu botar a bola aqui no peito aqui que ela cai morta. Era uma das características, viu? Quem não conheceu o seu Luiz jogando. Naquele tempo nós tínhamos um meio de campo com o Miguelzinho, muito técnico, irmão do Tonho, Deus o tenha no bom lugar, o finado Zé Raimundo Deira, tá certo? Então eram jogadores, o próprio Érico, jogadores que metiam a bola para o seu Luiz. Uma das características dele era matar a bola no peito, invadir a área no meio dos dois zagueiros e chutava muito dentro de qualquer lado, né, seu Luiz? Que caísse. Tanto, Manel, que meus gols, é porque infelizmente não tinha. Naquela época era difícil, né? Não tinha nada gravado, não tinha nada. Nós não tínhamos uma TV Barreiro Branco, né? TV Barreiro Branco que nós temos hoje, né? Que se for ver meus gols, era quase tudo de fora da área, sabe? Eu lembro. Justamente era para não perder o pique da bola, sabe? Eu lembro. Eu lembro aqui as últimas partidas que fizemos aqui, foi no primeiro mandato de doutor Eli, que ele era prefeito e 82. Convidou em uma para vir aqueles que o Aliro lá, o prefeito. Foi prefeito lá, foi contemporâneo do doutor Eli. Era de faculdade, amigo de faculdade. E se formaram juntos. Então eles vieram e fizeram, eu fiz um gol de fora do campo assim, e um golaço, sabe? Aí lá no ângulo. Então aconteceu a mesma coisa lá em uma, só que o de lá foi nulo, porque eles quiseram anular. Sempre foi difícil jogar lá, mas foi fora da área do mesmo jeito, sabe? Perfeito. Então, anular um gol de fora da área, realmente. Fora da área eu ia correndo com o Salomão de Lourdes. Né? Salomão foi ponta esquerda, para quem não conheceu, é pai do Pablo hoje. Aí eu fui, a bola ia assim, a zaga toda lá, e eu disse, deixa Salomão. Aí ele deixou, eu mandei de fora e ele anulou. O doutor ele queria até tirar o time de campo por causa disso aí. Mas tudo bem, era tudo amigo. Seu Luiz, vai duas perguntinhas básicas aqui, pessoal. Primeiro é a seguinte. Qual foi os marcadores que o senhor mais se incomodou, que o senhor achou que realmente conseguia anular o senhor, ou dificultava o trabalho do senhor em campo? O senhor lembra de algum assim? Eu lembro de dois que me deram muito trabalho na área. Foi Jesus em São João do Piauí. Jesus de São João do Piauí, era filho de Pompilo, jogou muito tempo de zagueiro na União Esporte Clube daquela cidade. O pai daquele rapaz que... exatamente. Que hoje joga hoje no Fluminense, centroavante do Fluminense. No momento me fugiu a memória, mas eu conheço demais. Porque ele era muito bruto assim, sabe? Eu lembro, a última partida, a minha despedida, eu já meio um pouco já de idade já, fizeram uma despedida para mim, aí veio o time de São João aqui, veio Jesus. E o primeiro gol foi meu ainda, né? A despedida, isso foi em 87. Aí eu dei um chapéu Jesus, assim, botei a bola no bico da chuteira, ela saiu grosando assim, e ia emendar, ele me segurou, né? Segurou, para não tomar o gol e não tomar o chapéu. E aquele de paulistano, eu estou esquecido o nome dele. De paulistano? Era um bem brutão. Adão, assim. Era Adão, não? Era um morenão, sabe? Esse não me falha a memória, eu lembro de Adão, que foi realmente um dos grandes zagueiros que eu vi jogar aqui. Agora o Adão era técnico, talvez não fosse o Adão, não. Outra pergunta que eu queria falar ao senhor Luiz, na época dele, senhor Luiz, o senhor lembra de quem era um jogador que o senhor admirava, que o senhor achava que realmente esse aqui é craque, poderia até ter sido profissional? Você lembra de alguém que se destacava? Eu aqui em Simplício Mendes, para mim, não desmerecendo ninguém, né? Perfeito. É a opinião do senhor, é uma coisa opinião. Para mim, o melhor jogador que dava para ele ter sido um grande profissional era o Érico. Érico, né? Porque pela inteligência dele, sabe?
eu jogava com ele ali, era ele e Miguelzinho. Meio de campo, é Meio isso de que eu fui campo. dizer aqui. Então, ali, na hora que ele via que a bola por cima era boa para mim, eu bater a defesa na corrida, entrando no meio, Perfeito. ele jogava por cima. Quando era rasteiro, ele botava rasteiro, era inteligente. O Érico, além de inteligente, outro característico que o seu livro vai lembrar, ele era um excelente finalizador. Batia falta e penta, era o rei das bolas paradas. Né? Olha, eu vou dizer, o Érico, eu já assisti muito profissional, né? Mas eu não vi um chute mais certeiro do que o de Érico. Se o cara fosse cambota, ficasse na barreira, ele botava entre as pernas, dentro das pernas. Seu Luiz, Então, uma pergunta tradicional. e muito aqui. forte, né? Batia muito forte, aquilo que eu disse. Ele tinha precisão e muita força. Pois É verdade, eu lembro muito bem disso. Esse meio de campo fez história. Érico e Miguelzinho. Além de Luiz Leão, além do Zé Olímpio, né? O Zé Olímpio, quando eu cheguei, ele já estava saindo um pouco, né? Ele já estava veterano um pouco, sabe? Ele Seu- jogava, mas... Então, é isso aí. Seu Luiz, outra pergunta aqui, porque essa é clássica, que quando se fala de futebol de Simplício Mendes, se tornou uma coisa que é costumeira se perguntar. Na opinião do senhor, Tonho ou Vitorino, quem era mais jogador pro senhor? Rapaz, é o seguinte, todos os dois eram bons. Sabe? Tinha uma característica diferente. Agora com característica diferente. O Tonho, o Vitorino jogava mais de acordo com o que o técnico mandava. Entendeu? Era mais obediente, taticamente. Obediente, ele saía em cima da linha. O Tonho não, já... Aí, tipo, o Romário, ele tinha uma irresponsabilidade. O Tonho era mais individualista, vamos dizer assim. Ele né? chegava, brincava até com o goleiro para fazer o gol. Então ele era esse tipo de jogador. Existe um folclórico aí. Mas todos os dois eram bons. Eram bons jogadores, exatamente. Existe a respeito dessa história aí que o seu Luiz acabou de contar, é uma coisa que é do conhecimento de muita gente. Num jogo em Tainópolis, eu não estava lá, né? Na época eu estudava no Ceará e não presenciei, mas exatamente o que você falou, disse que ele entrou lá com o Vitorino numa tabelinha e ficou cara a cara com o goleiro, né? O pessoal de fora, a torcida, faz o gol, ele batia o pé, virava para um lado e virava para o outro. Aí terminou não fazendo o gol, né? Aí o povo deu um comentário, assim, né? Acho que ele não falou isso. Disse que ele exato. bateu, disse, levanta, safado. Então, mas eu não... É isso aí, Noé. Pois qualquer coisa aí. Um prazer, seu Luiz, realmente reviver o esporte, principalmente pessoas idôneas, E do vou pedir caráter. também desculpa, viu, aqui na TV Barreiro Branco, às pessoas que eu não lembrei do nome aqui na hora. Mas, isso acontece. eu não posso para poder não esquecer. Não ser injusto, né? Não ser injusto. Então eu falei Érico, mas os outros todos eram bons. As pessoas vão entender, porque isso é normal, faz muito tempo, né? Mas de qualquer maneira é muito bom a gente lembrar e ter a oportunidade de conversar com as pessoas que vivenciaram e mostrar parte da história do nosso esporte, do nosso futebol. Essa é uma dos objetivos da TV Barreiro Branco.